parte. Vamos diretamente aqui, então, aos assuntos. O Ayatollah Khamenei levantou a voz como o presidente Trump. Seja lá onde ele esteja, em um bunker no Irã, ou há quem diga que ele já foi para a Rússia, mas eu acredito que ele ainda esteja no Irã, não é? Ele disse que se os Estados Unidos atacarem o Irã, a resposta iraniana será ampla e contra países onde os Estados Unidos têm base a militares. Por que o Ayatollah faz esse comentário? Justamente para pressionar os Estados Unidos? Não. Na verdade, o que o Ayatollah está querendo fazer é pressionar os países, como o Iraque, como o Catar, a própria Arábia Saudita, para que não autorizem os Estados Unidos a lançarem esses ataques justamente dessas bases. Essa declaração do Ayatollah Khamenei vem depois que, durante o final de semana, vazou uma informação de um jogo duplo que a Arábia Saudita estaria fazendo. As comunicações públicas de autoridades sauditas e diplomatas indicam que a Arábia Saudita está tentando convencer a administração Trump a não atacar o Irã. Contudo, vazou aí a informação de que um diplomata procurou a Casa Branca e disse o seguinte: Trump, ataque logo antes que o regime se fortaleça novamente. Então, diante dessas informações, nós podemos presumir que a Arábia Saudita está fazendo uma espécie de jogo duplo aí em relação à questão do Irã. Eu sou da tese de que para a Arábia Saudita seria muito bom a queda do regime iraniano, a presença do regime iraniano, com a possibilidade de no futuro conseguir uma arma nuclear, incomoda e muito Israel, mas incomoda também a Arábia Saudita. Então, não me surpreende que a Arábia Saudita esteja fazendo esse jogo duplo. Em público diz uma coisa, em particular faz outra. E eu, particularmente, concordo com a visão, se verdadeira for essa informação, do diplomata saudita. À medida que o tempo passa, o regime vai se consolidando. Nós tivemos aí milhares de mortes, né, no país, o que obviamente deu uma esfriada nas manifestações, a internet ainda está sob controle. Se a gente olhar a situação do Irã de um mês atrás, vamos pegar aí a data da captura do Nicolás Maduro, para o atual momento, a situação do iraniano médio piorou, porque a economia continua uma porcaria. Talvez até pior sem a internet. As pessoas estão sem internet. As pessoas não estão mais voltando às ruas para manifestar. Milhares de pessoas morreram, fora tantas outras que estão presas, enfim, que ninguém sabe que fim levar. Então, se a gente olhar nua e cruamente a situação de um mês para cá, a situação realmente piorou muito. É mais ou menos isso que o saudita está dizendo. Olha, tudo muito importante, as palavras, as ações, o Elon Musk fornecer a Starlink, etc. Mas, na prática, a situação continua extremamente delicada. E agora de manhã chega a informação que o presidente iraniano autorizou o início de negociações com os Estados Unidos. Essa informação é de agora pela manhã. Aqui na Europa chega essa notícia, então, de que o presidente iraniano autorizou essa negociação. Para ele ter autorizado, ele deve ter recebido o sinal verde do Ayatollah Khamenei, que bem no fim é quem manda, né? O presidente ocupa o cargo de presidente, tem uma certa relevância e também tentam ali dar um ar de nem dá para dizer democracia, mas que alguém teve que eleger o presidente, enfim. Mas quem manda é o Ayatollah. O Ayatollah deve ter orientado ele, então, ao início dessas negociações. E qual é o principal ponto dessas negociações? Os Estados Unidos querem que o Irã desmonte completamente o seu programa nuclear. Apesar dos ataques lançados em junho do ano passado, acredita-se que o Irã ainda esteja trabalhando com a possibilidade de conseguir uma bomba atômica. O Irã está respondendo dizendo que esse programa nuclear é para o bem da população civil e que não tem nada a ver com arma atômica. Ou seja, voltamos ao status que a gente estávamos em maio, junho, ali, antes dos ataques americanos. Se pegar uma notícia de hoje, uma notícia da primeira semana de junho, ela é muito semelhante. A informação que eu tenho de ontem à noite é que o Ayatollah Khamenei não quer abrir a possibilidade para que se mexa aí na questão
nuclear, ou seja, discute todos os outros pontos, que aí, sinceramente, eu não sei quais pontos os Estados Unidos teriam para negociar com o Irã, a não ser essa questão nuclear, ou a própria queda do regime, mas o Ayatollah não vai, já mostrou que ele só sai de lá saído, se os senhores me entendem, ou uma solução Maduro, ou enfim, uma outra solução, mas ele, de livre e espontânea vontade, como fez Bashar al-Assad na Síria, não o fará. Estaremos acompanhando essa situação do Irã. Lembrando que os senhores aqui podem contribuir com o superchat, daqui a pouquinho, acho que não tem nenhum ainda, a gente lê caso os senhores enviem aqui um superchat. Bom, saindo do Irã, nós vamos para Cuba. Antes de terminar a notícia do Irã, perdão, mil desculpas. Durante o final de semana, foi libertado aquele rapaz que ficou bem conhecido nas mídias sociais aí no Brasil, o Soltani, Erfan Soltani. Ele pagou uma fiança de $12.600, aproximadamente aí, uma conta de cabeça, R$60 mil. A informação foi dada pelo advogado dele, à agência de notícias francesa AFP, e aí no sábado, então, ele teria sido libertado. Ele que se tornou uma espécie de símbolo dessa manifestação agora de janeiro. As informações no início do mês é de que ele teria sido condenado à morte, que ele seria enforcado em praça pública, coisa que não aconteceu. O regime, na semana passada, inclusive, disse que em nenhum momento ele foi sentenciado à morte. De qualquer maneira, então, conseguiram negociar ali uma saída para ele, pagou essa fiança, com certeza, foi feita uma vaquinha, alguma coisa assim, é um valor alto, R$60 mil aí, pela fiança, e eu, pelo bem dele, espero que ele tenha saído do Irã, que ele não esteja de sábado até hoje, já deu tempo para ele sair do Irã. Esse sim foi fruto aí de uma pressão americana que talvez tenha impedido aí a execução dele em praça pública. Eu estou trazendo essa informação porque eu sei que muitas pessoas acompanharam o caso dele aí no Brasil e aparentemente teve esse desfecho.